profetiza e dize aos pastores: assim diz o Senhor Deus: ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis da lã, matais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. As fracas não fortalecestes, e a doente não curastes, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam, por não haver pastor, e tornaram-se pasto para todas as feras do campo, porquanto se espalharam. As minhas ovelhas andaram desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andaram espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem perguntasse por elas, nem quem as buscasse. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que porquanto as minhas ovelhas foram entregues à rapina, e as minhas ovelhas vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor, e os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, e os pastores apacentaram a si mesmos, e não apacentaram as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra os pastores, das suas mãos demandarei as minhas ovelhas, e eles deixarão de apacentar as minhas ovelhas. Os pastores não se apacentarão mais a si mesmos, e livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e não lhes servirão mais de pasto, porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo, o Senhor, procurarei pelas minhas ovelhas. Glória a Deus. Aleluia, louvado é o teu nome. E as buscarei, como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas. Glória a Deus. Assim buscarei as minhas ovelhas, e livrá-las-ei de todos os lugares de onde andam espalhadas no dia nublado e de escuridão. E tirá-las-ei dos povos, e as congregarei de todos os países, e as trarei à sua própria terra. Aleluia. E as apacentarei nos montes de Israel, junto aos rios, e em todas as habitações da terra. Em bons pastos apacentarei, e nos altos montes de Israel será o seu aprisco. Ali se deitarão um bom redil, e pastarão em pastos gordos nos montes de Israel. Aleluia. E eu mesmo, Senhor, apacentarei as minhas ovelhas. Aleluia. E eu as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida eu buscarei, e a desgarrada tornarei a trazer, e a quebrada eu tornarei a ligar. Aleluia. E a enferma fortalecerei. Glória a Deus. Mas a rebelde eu a destruirei, apacentá-las-ei com justiça. Enquanto a vós, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus: eis que eu julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Glória a Deus. Podei-vos assentar. Aleluia! Aleluia, louvado é o teu nome. Glória a Deus. Meu Deus. Glória a Deus! O irmão Iranildo falou aqui uma palavra que eu gosto muito: flui. Eu gosto dessa palavra, flui. Aleluia! Quando nós falamos a palavra flui, por exemplo, no trânsito, quando o trânsito está fluindo é uma beleza. Aí quando a gente fica ali naquela imigrantes ali, meu Deus do céu, tudo parado, Só Deus. você sai de um farol vermelho, tenta correr para pegar o outro verde, vermelho de novo. Quando não flui, não é bom, mas quando flui é bom. Aleluia! Aleluia. É bom quando a palavra de Deus está no nosso coração Glória a Deus. e a gente não precisa de um espetáculo
para fazer com que as pessoas ouçam a voz de Deus. Aleluia. É só preciso a palavra. Glória a Deus. Aleluia. A palavra por si só, pastor, ela flui. Glória Glória a Deus. A palavra por si só, ela é capaz de encontrar as profundezas do coração. A palavra por si só, ela é capaz de minar tudo aquilo que está em nosso coração que não provém de Deus. é Jesus. É interessante quando flui. É bom quando flui. Aleluia. Nesse texto que nós acabamos de ler, o texto fala sobre alguns assuntos que vamos tratar hoje, nesta noite. O texto fala sobre Deus estar contra os pastores, no verso 10. Fala sobre os pastores não buscarem as ovelhas, nem sequer perguntam pelas ovelhas, no verso 11. E a palavra também vai nos falar que o Senhor mesmo, Ele buscará as ovelhas, do verso 11 também ao verso 12. E por fim, no verso 6, eu julgarei entre ovelhas e ovelhas, que também se encontram no verso 17. Nesta noite, amados, nós iremos meditar na necessidade de ouvir a voz de socorro dos fracos e estender as mãos aos necessitados, e de saber que ainda que ninguém se importe contigo, há um Deus que tudo fez por ti amar. Aleluia. Vamos começar falando sobre os pastores que apacentam a si mesmos. A Bíblia fala que esses pastores, eles esquecem de perguntar por estas ovelhas. Esses pastores não se preocupam com as ovelhas. E quando a palavra de Deus fala de pastores, ela não está referindo a um título propriamente dito de pastor. Ela está se referindo a toda a pessoa que tem em suas mãos encargo de algo. Por isso que aquele que exerce a função pastoral, aquele que exerce a função eclesiástica dentro da igreja, o cuidado para com as ovelhas de Deus é exigido com um rigor maior. A Bíblia mesmo diz que aqueles que receberam maior também será a sua cobrança. Verdade. E a Bíblia está falando então para aqueles que têm a responsabilidade de levar a mensagem de Deus para as pessoas que estão perdidas. E não somente a alguém que tem o título de pastor. Porque foi dito aqui pela pastora Vanessa, no culto dos jovens, que hoje ela estava conversando com o outro pastor aqui, esqueci o nome dele, eu ouvi a conversa. Isso. Ela falou assim que hoje o título de pastor, quando alguém fala eu sou pastor, as pessoas que ouvem, grande parte, elas olham para o pastor e elas o julgam dizendo, esse daí não presta, não vale nada. Porque o testemunho que os cristãos estão passando para o mundo olha para o cristão e diz, o que é que ele tem de diferente que eu vou querer buscar? Verdade. O que é que ele está fazendo de diferente que eu vou querer buscar? Ele está indo para uma igreja e sentado lá 2 horas com a cara emburrada. Eu prefiro ir para o jogo e gritar gol e se alegrar com os meus amigos. Para que eu vou sentar numa igreja e ficar com a cara fechada 2 horas, 3 horas? Não, eu prefiro ir para o jogo assistir um futebol. Deus. Eu prefiro ir para um show, cantar músicas mundanas, cantar músicas de sofrência. Então quando a Bíblia fala sobre eu estou contra os pastores, ela está se referindo a todo aquele que tem a responsabilidade de demonstrar para o mundo que você tem algo diferente. Aleluia. Aleluia. Louvado é o teu nome, Jesus.
Quando a palavra de Deus diz, eu estou contra os pastores, ela está dizendo para mim e para você, o mundo tem que olhar em você e dizer, eu vou para a igreja buscar a Deus, porque verdadeiramente este homem teve a vida, esta mulher teve a vida transformada. Aleluia! Glória a Deus! Pai Santo! Mas o que nós vemos é o que a pastora Vanessa disse. Quando as pessoas ouvem alguém falar que é cristão, quando as pessoas ouvem alguém falar que é um pastor, então, meu Deus. Eu conheci alguns pastores, irmãos, nessa caminhada. No começo, quando eu me converti ao Evangelho, pela graça de Deus, quando eu fui encontrado, eu estava como esta ovelha. Os meus dias eram nublados e escuros. Havia trevas em toda parte. A qualquer momento eu poderia ter sofrido uma prisão, poderia ter sido morto. Mas a graça de Deus me alcançou. Glória a Deus, aleluia. Mas a palavra do Senhor, aleluia, veio o Espírito Santo no meu coração e colocou uma sede, como a pastora falou, uma necessidade de buscar a Deus, uma necessidade de devorar a palavra. E por que nós perdemos isso? Sabe por quê? Porque nós estamos tão envolvidos com o mundo. O nosso coração está tão cheio do mundo, e quando o mundo está tão dentro da gente, não há espaço para as coisas espirituais. É Deus! Fala. Mas há esperança. Aleluia. Glória a Deus, glória. A pastora disse: se o meu povo que se chama pelo meu nome, você é povo de Deus, Aleluia. você é filho do Altíssimo. A Bíblia diz: todo aquele que confessa o Senhor como seu Salvador, este torna-se filho de Deus. Você confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, então deixe-me dizer, você é o povo de Deus. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu sararei a sua terra. Glória a Deus, aleluia. Louvado é o teu nome, Jesus. Nós estamos vivendo, amados irmãos, em um tempo onde as coisas estão difíceis, e a Bíblia diz que as coisas não vão melhorar, vai de mal a pior. Você sabia que se os Estados Unidos comprar a briga na guerra que está acontecendo com a Ucrânia e a Rússia, foi dispensado do exército, né? Serviu o exército? Se serviu ou foi dispensado? Não. Foi dispensado ou não? Sem reservista? Tem a reservista? Tem a reservista, foi dispensado. Tem. Tem a reservista também? Sabia que se os Estados Unidos comprar a guerra da Rússia contra a Ucrânia, o Brasil entra na guerra? Você sabia que os homens que têm menos de 45 anos é obrigatório servir o exército ou é preso? Sabia disso? Não vou orar não pelo país, porque o país é lá longe. Eu não vou me importar não, porque não é meu filho que está num tiroteio, não é minha filha que está preocupada em que o povo, o inimigo invada a cidade e estuque as minhas filhas. Não é minha filha não está lá. Mas e aí, se seu filho estiver aqui para guerra? É Deus! E se começar a voar mísseis pelo estado aí de São Paulo? Vocês já viram fotos da Primeira Guerra Mundial? Segunda Guerra Mundial, aliás? A explosão foi tão forte. Eu vi uma foto, não sei com a minha mulher. Tinha uma mancha preta no chão. Era um asfalto, né? Um asfalto de paralelepípedo. E uma mancha preta no chão. E embaixo, na legenda da foto, um cidadão da cidade japonesa que foi fulminado pela explosão. Sabe quem é todo aquele cidadão japonês? Nada. E sabe qual é a proporção da bomba que a Rússia tem? 50 vezes mais forte do que naquela época. Ela destruiu um país inteiro, 50 vezes mais forte. Quanto será que ela consegue destruir? Quantas almas será que seriam ceifadas?
Então é sim motivo de a gente se preocupar. Verdade. Sério. Motivo de a gente orar pelos nossos irmãos. Eu vi uma foto, eu postei ontem no status do WhatsApp. Um pequeno grupo de 5 pessoas lá na Ucrânia orando e clamando. Existem pessoas, servos de Deus em toda parte do mundo, pastor. Em todo lugar. Pessoas que colocam o joelho e sabem que têm acesso ao Criador de todo céu e de toda a terra. Aleluia. Glória a Pessoas em Deus. toda parte do mundo sabem que pode colocar o seu joelho e clamar por aquele que envia o socorro. Aleluia. Glória a Deus. Ele envia o socorro. Quando nós olhamos para o contexto do mundo e analisamos, fazemos uma comparação com a palavra de Deus, é como se tudo se encaixasse perfeitamente. O nosso irmão Jefferson leu aqui sobre os discípulos de Emaús. Eu particularmente amo essa passagem. Segurei para não chorar quando você estava fazendo a leitura. Principalmente aquela parte que não ardia em nós, no nosso coração, quando ele falava, essa parte mexe demais. Porque quando alguém está fazendo uma leitura da palavra, principalmente quando faz uma leitura um pouco mais completa do texto, eu começo a imaginar o cenário. Olha o que o texto fala. O texto fala que Jesus aparece como que não quer nada com nada. É um peregrino, não sabe do que está acontecendo. Nunca ouviu falar de Jesus. E aí eu imagino a estradinha de terra, Jesus com o seu vestido, a sua sandália no pé, os seus cabelos longos. Os 2 discípulos, como diz no texto que o nosso irmão Jefferson leu, diziam eles, ele fazia grandes obras diante do povo e diante de Deus. Nós tínhamos ele como Messias. Aí o que nos leva a entender o texto é que quando eles falam lá, agora eu não lembro a palavra que eles usam, mas é assim, mas está tudo acabado. A nossa esperança foi frustrada. Ele não é o Messias coisa nenhuma. E aí, interessante também que quando eles chegam na cidade, no lugar de repouso, Jesus faz com que vai adiante. Ou seja, você quer Jesus na sua casa, você tem que chamar. Aleluia. Aleluia. Louvado é o teu nome, Jesus. É que nem aquela passagem, Zaqueu sobe na árvore para ver Jesus. Mas para Jesus entrar na casa, você tem que descer. Eita. Aleluia. Aleluias. Glórias a Deus. Então quando a gente desce, chama, ele vem. Aleluia. Aleluia. Ele vem. Nós santos. Glória a Deus. Então Jesus faz com que vai continuar o trajeto e os discípulos de Emaús falam, passe a noite conosco, por quê? Já se faz tarde. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluias. E aí então ele partiu o pão, os olhos abriram. Eita Deus. Aleluias. Eles reconheceram Jesus, porque Jesus subiu no partir do pão. Glórias a Deus. E eu imagino tudo isso. Toda essa história, eu entro na história. Glória a Deus. Então quando nós olhamos para a Bíblia e para o contexto que o mundo está vivendo, nós vemos que tudo se encaixa porque, assim como esses discípulos de Emaús, o mundo se encontra da mesma forma. O mundo está dizendo assim, nos resta pouco tempo. Quando eu estiver mais velho, eu busco a Deus. Quando eu estiver com a minha saúde comprometida, aí eu busco ao Senhor. Só que a Bíblia diz que o que é a vida do homem? Tiago pergunta. E é uma passagem que sempre está no meu coração, eu sempre me faço essa pergunta. Minha mulher sabe, mais do que ninguém aqui, que quando o dia está nublado eu falo o quê? Hoje está um bom dia para morrer. Eu gosto do dia nublado, eu quero que o meu dia de morte deixa nublado. Imagina o calor do jeito que está eu lá dentro daquela caixa. Tiago faz a pergunta, o que é a vida do homem? E Jesus responde, se não fumasse, uma fumaça de uma panela,
que aparece por um breve de tempo e logo desaparece, desvanece, logo some. Então, quando nós olhamos para o contexto da Bíblia, toda a Bíblia, não só a parte de nós, mas toda a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, e olhamos para o mundo, nós vemos que o mundo está caminhando justamente para o que Deus falou. Desde o princípio, desde Gênesis, a Bíblia está caminhando para o que vai acontecer. Não é surpresa as guerras, não é surpresa o esfriamento espiritual, não é surpresa pai matando filhos, não é surpresa. Eu vi um vídeo esses dias de o cara morreu porque o assaltante foi roubar e ele tinha só alguns poucos trocados no bolso. Ele ficou revoltado, o bandido ficou revoltado com ele porque ele não tinha mais dinheiro. E aí ele matou o cara porque ele não tinha mais dinheiro, como se o cara tivesse errado por não ter mais dinheiro para dar para o bandido. Então não é surpresa o que nós estamos vivendo, o que nós estamos vivenciando. Nós olhamos para os séculos passados e dizemos, bom, naquela época era mais fácil buscar Deus. Você que pensa, sempre existiu dificuldades, sempre existiu barreiras. Sabe por quê? Porque a nossa carne é miserável. A nossa carne, ela tende a fazer as coisas do mundo. A nossa carne tende a fugir da cruz de Cristo, do Evangelho, da palavra de Deus. A nossa carne quer correr, a nossa carne quer fazer as coisas que nos dá prazer. Então não existe essa história de que há 100 anos, 200 anos, 2000 anos atrás era mais fácil buscar a Deus, porque não é. Paulo declarou, Senhor, afasta de mim este espinho na carne. E o que Deus diz para ele, você sabe, a minha graça, Paulo, te basta. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Louvado é o teu nome. A minha graça basta, diz o Senhor. É difícil, é difícil. A gente quer dar o melhor para Deus, a gente quer. Só que parece que essa vontade que tem dias que a gente sai do culto e vê aquela vontade, aquele vulcão dentro da gente que a gente tem que ir pro quarto e chorar. E aí parece que no outro dia aquele vulcão sumiu. Sabe por que isso acontece? Porque você é carne. Porque nós somos carne. E foi dito aqui que aqueles que olham com os olhos espirituais discernem as coisas do Espírito, mas os que vivem pela carne não são capazes de discernir as coisas do Espírito. Paulo teve dificuldade, os discípulos tiveram dificuldade, nós vamos ter dificuldade. Se eu tiver que ir para a guerra, eu vou tentar fugir. Mas olha que uma coisa muda de figura, não. Imagine pessoas fazendo mal para sua família. Tem que... Você vai querer defender ela. Quando a palavra de Deus está se cumprindo, é aquela palavra, sabe, flui, está fluindo. De repente ele disse, nascerá de ti um que esmagará a cabeça de Satanás. Aleluia! Glória! Louvado é o teu nome, Pai. Aleluia! Desde aquele dia que ele disse para Noé, constrói uma arca. Sabe por quê? Eu me arrependo de fazer o bom. Porque o coração do homem sempre está inclinado a fazer o mal. Eu me perguntava, Senhor, o Senhor se arrependeu de fazer o homem? Por quê? Sim, que ele é mau, eu entendo, mas por quê? Então a passagem, não me lembro onde ela está, mas diz que o coração de Deus foi partido, foi ferido. Agora você vai entender porque Deus se arrependeu de fazer o homem. Porque o coração de Deus
e partiu. Sabe por que você vai entender isso? Imagine você que convive uma vida inteira com uma pessoa e você ama essa pessoa, faz de tudo por ela. Daqui a pouco ela faz algo que parte o seu coração. E foi isso que aconteceu. O homem deixou aquilo de tudo que era bom e perfeito que Deus deixou para ele, para o homem, e partiu o coração dele. E aí a palavra de Deus vai se cumprindo, vai se cumprindo, vai se cumprindo. Deus fala, me arrependo de fazer o homem, mas construa uma arca, porque eu achei dentro dos homens um que é justo. Aleluia. Glória a Deus. Um que tem o coração voltado para você. Louvado é o teu nome, Aleluia. Jesus. E vem vindo, vem vindo, vem vindo, vem vindo. E estamos aqui hoje. Glória a Deus. Glória a Deus. Toda a palavra de Deus está se cumprindo, meu irmão. Cedo ou mais tarde, Jesus vai aparecer nesse céu. Se for à noite, a noite vai virar dia. Vamos ouvir um som alarido de trombeta, como se um exército de anjos marchando, cantando glórias e aleluias ao Senhor dos Reis. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado é o teu nome, Jesus. Ele virá. Glória a Deus. Aleluia. Depois de toda a situação que nós olhamos para o contexto que nós lemos, de todo o cenário onde os pastores ali não buscavam as ovelhas, não se importavam com elas, não perguntavam por elas, não queriam saber o estado, o que aconteceu com elas. O Senhor diz então, buscarei eu as minhas ovelhas. Glórias a Deus. Quando foi que você esteve só e sentiu Deus te conduzir a um lugar de comunhão com Ele, onde você chorou e se derramou aos pés dele? Aleluia. Quando foi que você esteve só e sentiu Deus? Quando você lá no seu quarto, na igreja, você estava ali em adoração, quando é que foi esse dia que você sentiu como se o Espírito Santo te conduzisse a um lugar, um secreto, onde você ali chorou e se derramou aos pés dele? Você se lembra de alguma vez em que você chorou lágrimas de sinceridade, onde o seu coração ficou leve na presença do Senhor? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O Glória. coração sai leve, pastor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Aquele domingo que eu vi uma vez, eu estava tão quebrado, faz um tempinho já atrás. Eu saí com o coração tão leve, mas tão leve. Aleluia. És fiel, Senhor. Aleluia. Porque o Espírito Santo nos leva a um lugar em secreto que o mundo não é capaz de proporcionar. É aquela paz que excede todo entendimento, Aleluia. que a Bíblia nos fala. Aleluia. Aquele que dizia, ele dizia, nublado, estava nublado o seu dia. Onde é que você está? Onde é que você esteve? Você se lembra? Naquele dia onde você estava num dia nublado, num dia de trevas. E o dia onde que você dizia, acabou para mim, não tem mais esperança. É um dia como a Bíblia, nós lemos aqui, era um dia nublado. Um dia escuro. Você se lembra desse dia? Que Deus te levou para este lugar em secreto. E você saiu com o coração leve. Aleluia. Glória. Mas durante todo o dia você viveu um dia de trevas, um dia nublado. Mas quando Ele te levou para um lugar no secreto, você saiu com o coração leve. Nós já estivemos esses dias, muitas vezes. Eu me lembro, mais recente, que ontem eu reclamei. Você se lembra? Pois é. Eu reclamei ontem. Reclamei por ter tido um prejuízo de R$500 no carro. Minha mulher ficou brava. E depois de eu reclamar tanto, mas tanto, fiquei tão inconformado. A Melissa disse assim,
Sabe o que acontece? Nós somos muito ingratos. Verdade. Essa é a verdade. E hoje, quando eu estava meditando nessa palavra, eu orei. E na minha oração, eu mencionei esta frase aqui. Está escrito aqui. Minha mãe está aqui hoje. Aleluia. Mas se ela não tivesse mais aqui, ainda que eu tivesse 5 milhões na minha conta, eu não poderia trazer minha mãe de volta. Eu sou grato para ela. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado é Testifica lá. Testifica. Sabe por que nós não somos gratos pelas coisas que nós temos no dia a dia? Porque nós nos acostumamos com ela. verdade. Perca um braço, você vai ver quanto é que ele faz falta. Perca a visão, você vai ver quanto que ela faz falta. Perca a mãe, um pai, você vai ver quanto é que ele faz falta. Perca o irmão, você vai ver quanto é que ele faz falta. Eu sou grato, Senhor, eu sou grato. Eu sou Aleluia. grato. Glória a Deus. Eu sou grato porque o Senhor pegou esta ovelha aqui, teimosa, desobediente, me tirou de um lugar nublado e escuro. E eu que reclamo demais, me levou para um lugar de oração onde pude chorar em arrependimento por ser tão ingrato. Aleluia. Glória a Deus. Seja grato. Seja grato. É difícil quando nós passamos por uma situação, parece que a gente fica cego para todas as coisas, a gente perde o senso. Então a ministração do Cláudio Duarte, ele fala que quando você está nervoso, ó, fecha a boca, porque vem pouco oxigênio para o cérebro. Você fala o que não deve falar, e aí vem a ingratidão. Quando Deus nos enche de tantas coisas boas e maravilhosas. Aleluia. O maior de todas as coisas da vida, propriamente dito, é a própria vida. Aleluia. É muito bom viver. E por fim, eu julgarei entre ovelhas e ovelhas. O que quer dizer isso? Quando o Senhor diz, eu julgarei entre ovelhas e ovelhas. Significa que não somos melhores porque temos mais dinheiro, ou porque somos mais bonitos, ou porque falamos ou fazemos mais que um e outro. Todos nós somos carentes da misericórdia e da graça. Somos todos dependentes do mesmo Deus, que é cheio de amor e cuidado. Ele diz, julgarei entre ovelhas e ovelhas. Isto porque muitos, ainda que façam parte da mesma família, da mesma igreja, ao invés de ajudar, ao invés de socorrer, ferem com palavras, ferem com atitudes. Somos ovelhas e todos nós estamos sujeitos a ferir, a machucar. Por isso, ovelha teimosa, para de dar trabalho ao Senhor, porque Ele com todo carinho diz em sua palavra, do 11 ao 16. Porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei pelas minhas ovelhas e as buscarei. Aleluia. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. E livrá-las de todos os lugares por onde andam espalhadas, no dia nublado de escuridão. E tirá-las-ei dos povos, e as congregarei dos países,
e as trarei à sua própria terra, e as apacentarei nos montes de Israel, junto aos rios, em todas as habitações da terra. Em bons pastos as apacentarei, nos altos montes de Israel será o seu aprisco. Ali se deitarão num bom redil, e pastarão em pastos gordos nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, e eu as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida eu buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, e a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei. Aleluia. Olha o amor maravilhoso de Deus para conosco. Esse amor que nos tirou de um lugar de trevas, de um lugar de escuridão, e nos levou ao seu pasto. Como disse Davi em Salmos 23, Ele me leva a águas tranquilas e refrigera a minha alma. Aleluia. Santo é o teu nome. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Louvado seja o teu nome. Santo, santo. Senhor, somos gratos, Pai. Somos gratos pela Sua palavra. Somos gratos pela nossa família. Somos gratos pelos nossos amigos. Somos gratos, Senhor, pelo nosso trabalho. Somos gratos pelo alimento em nossas mesas. Somos gratos pela saúde. Somos gratos, Senhor Deus, por Sua misericórdia, por Sua bondade, por Seu cuidado, por Sua graça, por Sua benevolência. Sua palavra diz que a Sua grande benevolência nos conduz ao arrependimento. Senhor, nós somos gratos. Somos gratos, Senhor, pelo fôlego em nossos pulmões. Somos gratos, Senhor Deus, pelos nossos olhos, nossos pés, nossas mãos, nosso corpo. Somos gratos pelo nosso paladar. Sim, Senhor, somos gratos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Por todas as portas de oportunidade que o Senhor tem nos dado. Por todas as vezes em que o Senhor nos livrou, Senhor Deus, do trânsito. Nos livrou, Senhor Deus, das armadilhas, das setas malignas, da enfermidade que poderia ter nos levado à morte. Somos gratos, Senhor. Somos gratos, Senhor. Ó Deus, nós somos gratos, pois o Senhor nos tirou de um lago de pecado, nos tirou de um lago, Senhor Deus, de um lago sujo, Senhor Deus, podre. Nos tirou, Senhor Deus, de um lugar escuro, em trevas, e nos colocou em um lugar, Senhor Deus, de luz, em um lugar, Senhor Deus, de paz, em um lugar de repouso, em um lugar de segurança, Senhor. Nós somos gratos, Pai querido, pela Sua palavra. Somos gratos por Seu Filho Jesus Cristo, que morreu naquela cruz em nosso lugar. Somos gratos, Senhor Deus, por ter usado aquela coroa de espinho em nosso lugar. Por ter sofrido as afrontas, as injúrias, as perseguições em nosso lugar. Somos gratos por ter sofrido as nossas dores. Somos gratos, Senhor, por Seu tão grande amor para conosco. Nós não somos merecedores, nós somos o alvo do Seu amor. Somos gratos, Senhor, porque o Senhor, só o Senhor é Deus, e não há outro além do Senhor. Somos gratos, Senhor. Somos gratos, Senhor. Oh, Senhor, nós somos gratos. Somos gratos pela cruz. Nos ensina, Senhor, nos ensina o Teu caminho. A Sua palavra diz que o Teu Espírito nos conduzirá pelos caminhos retos, pelos caminhos planos. Que o Teu Espírito Santo nos ensinará toda a verdade, porque Ele é a verdade. Senhor, eis aqui as Nossas mãos. Nós estendemos as nossas mãos a Ti, Senhor, para que Tu segure nossas mãos e conduza-nos, Senhor, pelos caminhos retos do Senhor. Oh, Senhor, em nome de Jesus eu oro. Te glorifico no nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo de Deus. Assim agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Pastora. Glória a Deus. Eu vi um testemunho essa semana de um homem que não tinha as mãos e tocava um violão. E também de um testemunho de uma mulher que não tinha as mãos e fazia crochê com os pés. O que adianta termos os pés e não caminhar em direção ao Senhor? O que adianta termos as mãos e não levantar e agradecer ao Pai, né? O que adianta ter os olhos e não enxergar o sobrenatural de Deus? Enquanto muitos aí não têm, glorifica pelo que tem. Às vezes não tem a mão, mas glorifica com os pés. Às vezes não tem os pés, glorifica com a mão. Não tem os olhos, mas glorifica com aquilo que eles não enxergam. Como o irmão Renan falou, nós somos muito ingratos mesmo. E eu ali sentada, eu vendo, né, esse testemunho, esse que aconteceu hoje com aquela mulher, eu tenho que agradecer a Deus pela família que Deus me deu. Às vezes nós reclamamos, né, um do outro, porque às vezes a vida conjugal é difícil conviver um com o outro, mas nós temos que dar graça, porque foi isso que o Senhor nos preparou. Se você não der graças a Ele, no pouco que Ele te deu, no muito Ele não vai nos colocar. Isso é impossível. Se você não der graça, que tem o arroz ou feijão no fogão para comer, a carne amanhã Ele não vai enviar. Então vamos ser mais gratos ao Senhor e agradecer Ele mesmo de todo o nosso coração. Agradecer pelo fôlego de vida que Ele tem nos dado. Porque foi por Ele ter morrido na cruz e hoje nós estamos aqui, né? Pela graça dele. Amém? Pai querido, poderoso Deus, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, Espírito Santo. Guarda-nos, Senhor, nas tuas mãos, Pai. Abençoa o nosso lar, nossa família, Senhor. Abençoe todos, Senhor Jesus, que ouvir essas palavras, Pai. Pois a tua palavra diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz, ó Pai. Nós queremos, Senhor Jesus, guardar, Senhor Jesus, o nosso coração e levar como exemplo, meu Pai querido, para que nós venhamos, Senhor Jesus, ser mais gratos, Senhor Jesus, na tua presença. Pois a ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Te agradecemos, Espírito Santo de Deus. Amém.